Graça e paz, que o Eterno, Criador dos céus e da terra, esteja abençoando a sua vida. Vamos falar hoje sobre a liderança de Esther ou sobre o que aprendemos com a rainha Esther. Tem pontos na vida de Esther que nós temos muito que aprender. Falar de Esther é falar do livro de Esther, porque ela está no livro inteiro, né? Então, Esther tem 10 capítulos e falar sobre ela é falar dela, é falar da rainha Esther. Vamos falar sobre aquela jovem que foi levada da sua casa, da sua família, para ir à presença do rei. Ela esteve no palácio porque a rainha Vasti desfez do rei, não querendo comparecer à presença do rei. Esther foi escolhida por Deus para ser a próxima rainha. Esther foi uma coluna, uma estrutura nas mãos de Deus. Ela foi escolhida num momento muito importante na história do mundo, na história do povo de Deus, né? O povo de Deus ia ser exterminado e Esther foi então escolhida, colocada no lugar certo, no momento certo, na hora certa, mas por quem? Por Deus. Assim também, Deus quer com você e comigo. No capítulo 1, 12 diz assim: porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo qual o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então ele ficou enfurecido, o rei ficou enfurecido, ardeu nele, ele ficou muito irado por ela não ter ido à presença dele. Então a rainha Vasti se recusa a entrar na presença do rei e foi deportada. Jamais despreze a posição que Deus te colocar. Jamais despreze quando Deus te colocar naquele lugar, porque tem pessoas que desejam cargos na igreja, desejam cargos até na empresa, desejam um lugar, um ministério, deseja ter muito aquele lugar. E depois que alcança aquele lugar, a pessoa esquece de dar o seu melhor, esquece de desenvolver com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vasti tinha uma posição muito elevada, porque ela estava no reino e ela era a rainha. E ela tinha um evento, seu marido fez um evento que era para elas como esposa, né, criado pelo rei, e queria a presença da sua esposa para apresentá-la aos presentes daquele dia. Vasti não apoiou o trabalho do marido. E muitas mulheres não apoiam o trabalho do marido, não apoiam a vida do marido. E se você estiver nessa condição, você já aprenda que você precisa apoiar o seu marido em todas as decisões que ele tiver de tomar. E se ele não tomar a decisão certa, ele vai ter que prestar contas a Deus, ou as consequências que virão se ele não tomar a decisão certa. A posição que Deus te dá, faça com amor e responsabilidade. Deus deu, Deus pode tirar. Assim como a rainha Vasti chegou ao topo, o auge, ela saiu dali da mesma forma que entrou. Porque ela não fez com esmero, porque ela não fez com responsabilidade aquilo que ela deveria fazer. Liderança de Esther. Lembrem do rei Saul. Ele fez pouco caso ou descaso do seu reinado, desobedeceu a Deus e foi destituído do cargo. E Deus colocou Davi no lugar do rei Saul. Esaú, por pouco caso do seu direito da primogenitura, de liderar a família, de receber uma bênção em dobro, Deus arrancou Esaú do seu lugar e colocou quem? Jacó. Adão não deu valor no jardim ao ouvir a voz de Deus e através das instruções de Deus de não tocar no que não devia. Moisés desobedeceu a Deus no último momento para entrar na terra prometida. E Deus tirou de Moisés a chance
de entrar na terra prometida. Então não faça as coisas de Deus de qualquer jeito, não faça aquilo que vier à sua mão sem responsabilidade, sem compromisso. Deus pode tirar tudo que deu a você. Deus, se Deus te colocou numa posição, faça com amor, faça com responsabilidade, se entrega verdadeiramente àquilo qual você foi chamado. No capítulo 2, o rei está procurando uma outra esposa. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Passado essas coisas e apaziguado já a fúria do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviram: Busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. O rei procura pessoas que amam a sua presença. Porque Vasti foi embora, porque não quis entrar na presença do rei. Deus olha para o mundo e procura pessoas que o amem, que estejam dispostos a estar na sua presença. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu tempo com Deus? Seu tempo é de qualidade? Seu tempo, você investe o seu primeiro tempo na mão de Deus? Você investe o seu primeiro momento ao Senhor? Você consagra tudo que você tem a Ele, o seu tempo, a sua vida, a sua família, tudo que você é? Você está investindo com Deus, com tempo? Seu tempo com Deus tem qualidade? Você ama estar na presença do Rei, o Rei Jesus, e na presença de Deus? Seu tempo de oração é um peso para você ou é algo excelente, de deleite, um tempo maravilhoso, um tempo de perguntas e respostas, onde você está na presença do Rei Eterno? Isso que Jesus procura, homens e mulheres que sejam verdadeiros adoradores. João 4:23 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que o verdadeiro adorador, os verdadeiros adoradores o adorarão, pois em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus falou para a mulher samaritana que ela buscava, que ele busca quem o adore em espírito e verdade. Você está em adoração a Deus? Você está numa adoração rasa, você tem tempo de presença ao Eterno, você se envolve, se mergulha, você fica na presença para adorar, para sentir a presença de Deus. Sua adoração é verdadeira ou é falsa? Invista tempo com Deus, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Liderança de Esther e o chamado de Esther. Esse é o tempo de mudança, esse é o tempo de estar com Deus, esse é o tempo de posicionamento, esse é o tempo de ser verdadeiramente igreja do Senhor, esse é o tempo de se preparar para o que está por vir sobre a terra, sobre a humanidade. Então tenha zelo pelo que o Senhor te deu, pois Ele pode tomar o teu ministério, tomar tudo que Ele colocou nas tuas mãos, se você não o adorar de verdade, se você não usar com zelo, se você não usar com amor. Dará a quem quer fazer a obra direito, dará a quem quer cuidar daquilo que Ele colocou nas mãos. Deus não precisa de nós para fazer a obra, porque você é um privilegiado de estar na obra, você é um privilegiado de estar fazendo a obra de Deus. Você é um escolhido, então se prepara para propagar o Evangelho. Então ame o seu chamado, ame a Deus. O chamado de Esther, a liderança de Esther. No capítulo 2:7, o rei mandou amou Esther mais do que a todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele a graça, a benevolência, mais do que todas as outras virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Assim como Esther, nós somos escolhidos por Deus. Deus te escolheu, meu querido. Nós temos Deus tem um propósito específico para cada um de nós, um chamado, uma missão. Deus te escolheu para ouvir essa palavra. Deus tem plano para a tua vida. Você não está aqui por acaso, você não apareceu aqui por acaso, porque Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com propósito. Então você está aqui nesse vídeo agora para ouvir essa palavra, para entender essa palavra, para receber essa palavra da parte de Deus. Deus não trabalha com acaso, né?
Então Deus trabalha com propósitos. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe para um propósito, um destino, uma missão em Deus. Deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus trabalhar, descubra o propósito e realize com amor, realize com o coração aberto, realize com a tua alma, com o teu espírito. Talvez você não sabe qual é a sua atuação. Talvez você não saiba qual é a sua atuação, não sabe para onde Deus te chamou, mas descubra o teu chamado e faça-o com amor. O que eu aprendo no capítulo 3, 6, assim: o inimigo se levanta furioso para destruir o povo de Deus. E o inimigo se levanta furioso para destruir a sua vida. O inimigo se levanta furioso para destruir a sua família, destruir seus negócios, destruir a sua paz, destruir a sua casa. E se você não estiver arraigado na palavra, na presença do Eterno, você pode cair. Porém, em seus olhos, capítulo 3, versículo 6. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. Assim, amados, como Ester se levantou, o inimigo se levantou junto, o inimigo se levanta sempre, o inimigo se levanta para impedir o teu sucesso, o inimigo se levanta para destruir a tua casa, a tua família, a tua razão, a tua paz, a tua alegria. Quando você começar a crescer no reino, o inimigo se levanta furioso. Não se preocupe, toda vez que Deus quer honrar alguém, o inimigo se levanta. Então se prepara para que se você está passando uma luta, se você está passando uma prova, é porque Deus vai te honrar, é porque Deus vai te levantar, é porque Deus vai te erguer. Quando Ester foi chamada, o inimigo tentou impedir. O inimigo tinha planos de destruição, mas Deus levantou um homem e uma mulher ungidos. O inimigo ficou furioso porque Ester era uma moça ungida que dava lugar a Deus, e o Mardoqueu era o tio primo dela, que também cuidou dela, que a preparou, e era um homem de Deus. O inimigo fica furioso, ele tenta tirar a posição do povo, ele tenta destruir o povo de Deus. O inimigo quer que você se curve às suas ameaças, se curve ao problema no casamento, se curve ao problema do filho nas drogas, se curve ao problema de saúde, se curve ao problema financeiro, se curve ao problema no trabalho, se curve ao problema na sua empresa, na sua vida, na sua saúde. Mas Deus levantou Mardoqueu, e Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu não se curvou às ameaças do seu inimigo, não se curve diante da luta, não se curve diante do gigante. O gigante se levanta para cair. Foi assim que aconteceu quando Davi enfrentou o gigante. Um menino, um rapaz jovem, destruiu um gigante, um homem muito mais alto que ele, um homem muito mais forte. O gigante se levantou, o gigante caiu. Não se curve nos momentos de dificuldade em sua vida. Vai e se curve diante de Deus, se curve diante de adoração, se curve diante em humilhação ao Eterno, porque a Ele você deve se humilhar. Só a Deus nós devemos nos humilhar. Se curve em busca de uma resposta, se curve em Deus pela tua vitória. Não deixe o inimigo colocar sua cara na lama. Não deixe o inimigo, porque só Deus tem o poder de te levantar, de te pôr em pé e se te sustentar com a mão forte de poder. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Fica firme até o final da batalha. No tempo de Deus você será honrado com o livramento do seu povo. Não se curve diante do decreto de morte. O povo de Deus foi perseguido por morte, mas não importa o que o inimigo disse que faria na sua vida. O meu Deus diz que você é mais que vencedor por aquele que nos amou, por Jesus. Nós vamos continuar o vídeo.